Olá pessoal, eu sou Ana Cristina Bispo, sou enfermeira, atuo aqui na Escola de Saúde Pública da Bahia, sou docente da escola e vamos falar sobre as boas práticas de limpeza e desinfecção nas unidades básicas de saúde frente à pandemia do coronavírus, causador do Covid-19. Um momento, atenção, como deve ocorrer a limpeza e desinfecção das unidades básicas de saúde frente à pandemia do coronavírus causador do Covid-19? Então, nós iremos assistir, ver nos slides seguintes o que é que ocorre, se houve mudanças, se não houve mudanças, se necessita do aumento da frequência da limpeza, o que é que os órgãos reguladores trazem de informações. Então, iremos discutir juntos aqui. Qual o objetivo? Orientar os profissionais que atuam na atenção básica de saúde as boas práticas de limpeza e desinfecção frente à pandemia do coronavírus causador do Covid-19. Então, nós iremos aqui nos ajudar, porque é uma troca. Vocês podem entrar em contato com a escola, com a gente, com dúvidas através do e-mail, através do WhatsApp, para quem tem, Eu vou deixar no final meu contato e o e-mail da escola para qualquer necessidade. Nossa referência bibliográfica é a nota técnica da Anvisa, a número 4 de 2020, do dia 8 de maio de 2000, e o parecer Corém 2018, que nós iremos saber aqui no decorrer do slide por quê, e o manual da Anvisa de segurança do paciente em serviço de saúde, limpeza e desinfecção de superfície de 2012. Vamos falar aqui um pouquinho como é que ocorre a transmissão do coronavírus causador do Covid-19. A transmissão ocorre por gotículas, vias aéreas, de pessoa para pessoa, contato direto, ou transmissão por gotículas. Isso aí, vocês, só para reforçar, mas o nosso interesse aqui nos slides seguintes é a transmissão que ocorre indiretamente. A transmissão indireta, por exemplo, um paciente, um usuário da unidade básica de saúde ou um funcionário, que são pessoas que circulam na unidade, portador do coronavírus, tosse, espirra e sem uso da máscara, e esse espirro, essa secreção fica sobre uma superfície. Outro funcionário, outro usuário da unidade básica toca nessa superfície contaminada e depois leva essas mãos sem a higienização em boca, nariz e mucosas. Então, o vírus ele pode adentrar o sistema respiratório ou a corrente sanguínea dessa forma. Então, nós chamamos isso de transmissão indireta. Deixando claro que o vírus ele não se reproduz em superfície, ele precisa de um reservatório, de um hospedeiro. Então, geralmente é o que? São as mãos. Então, a gente vai ver aqui também no decorrer que o ambiente ele pode ser um meio, um veículo de transmissão de infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, nos manuais, o manual da Anvisa diz que sim. Através de quê? Técnicas incorretas, técnicas de limpeza e desinfecção incorretas, a não lavagem das mãos dos profissionais que atuam, os resíduos de serviço de saúde, um manejo inadequado, ele pode atrair vetores, insetos, pragas, então pode ser um causador de infecções nos serviços de saúde, nas unidades básicas. Superfícies úmidas ou molhadas ou empoeiradas também, porque o micro-organismo, principalmente as bactérias, elas se reproduzem rapidamente em superfícies úmidas, e as empoeiradas, elas carregam os micro-organismos. Infraestrutura predial pode também ser um causador de transmissão de infecções. Então, revestimento inacabado, infiltrações, mofos em paredes, tudo isso sim também pode ser causador de transmissão de infecções. E a presença de matéria orgânica. Então, um ambiente que não tem higienização adequada,
que a matéria orgânica fica depositada em superfícies por longos períodos e essa matéria orgânica, exemplo, o sangue, que a gente está trazendo aqui no slide, esse sangue ressequido, ele pode o quê? Através, né, da circulação do ar, está proliferando, né, uma contaminação no ambiente. Então, sim, o ambiente, ele pode sim ser causador de infecções. Tudo bem até aí? Vamos continuar. Então, gente, qual a maior prevenção, né, das infecções relacionadas à assistência à saúde? Continua sendo a velha e boa higiene das mãos. Então, água e sabão, né? Então, lavar, utilizar os 6 passos da lavagem das mãos, ou na ausência, né, ou também pode ser substituído pelo álcool sanitizante, né, o álcool em gel. Agora nós sabemos, né, que só pode usar o álcool em gel caso a mão esteja visivelmente limpa e houve uma higienização prévia, mas que você percebe que sua mão não está aparentemente suja e sem presença de matéria orgânica, sim, aí você pode utilizar o álcool em gel. Quando sentir que a mão está muito gordurosa, tem que sim proceder com a lavagem das mãos. Sendo que a lavagem das mãos é imprescindível ao chegar ao plantão, ao sair ao plantão, entre procedimentos, a retirada de EPIs, né? O uso de EPIs, ao usar o banheiro, né? Ao utilizar o sanitário, a refeição, tudo isso já tem as regras básicas de higiene das mãos. Nós sabemos também, né, estudiosos, que a sobrevida do SARS-CoV-2, né, o causador do Covid-19, ele tem uma sobrevida em alguns materiais, em algumas superfícies. Então, estudos indicam que no ar pode levar 3 horas, até 3 horas, plásticos 2 a 3 dias, papelão 24 horas, aço inoxidável 2 a 3 dias, cobre 4 horas. Então, gente, por isso que nós estamos aqui. O que é que isso tem a ver com a nossa apresentação? Voltando para a transmissão indireta. Porque se o vírus ele pode estar depositado em superfície por longos dias, né? Como nós estamos vendo aqui, horas ou dias, então vamos precisar sim fazer, né, uma intensificação da higiene de superfícies. Se já era feita, ótimo, vamos monitorar, vamos orientar a nossa equipe, né? Vamos continuar fazendo. Se não era feita, o momento é este, de começarmos a fazer as técnicas corretas. A transmissão indireta, como nós vimos, né, pode ocorrer dentre várias formas. A mão contaminada, tocando em diversas superfícies, como você vê aí, botões de elevador, interruptores, telefones, teclados, maçanetas, o bebedouro. Então, gente, a importância de que lavagem frequente das mãos, ou uso do álcool gel, e limpeza também frequente das superfícies. Transmissão indireta, continuando aqui, um consultório, né? Então, a mesa de exame, a cadeira, após cada usuário, né? Cada atendimento, importante manter essa limpeza, o distanciamento social, a limpeza da estação de trabalho. Geralmente ocorre o que está acontecendo de que forma? Cada funcionário, né, está limpando sua estação de trabalho, porque geralmente pode ser compartilhado a mesa, a cadeira, o computador, ou em turnos de trabalho. No caso das unidades básicas, geralmente vocês trabalham o quê? 8 horas, né, ou 6 horas, mas outro pode utilizar, não tem muitas vezes estação de trabalho para todos. Então a orientação é que cada um higienize sua estação de trabalho, né? Porque aí a equipe de higienização também vai ficar mais atenta às outras áreas, às outras superfícies. Continuando com a transmissão indireta, usar a fita métrica entre um paciente e outro, fazer a higienização, a limpeza e desinfecção,
o otoscópio, as poltronas, as maçanetas novamente, o uso do tensiômetro, estetoscópio, termômetro, tudo esses materiais, eles precisam de uma limpeza e desinfecção entre pacientes e ao final também da jornada de trabalho. Nós iremos falar agora sobre a classificação das áreas, né? Segundo o Manual da Anvisa, as áreas de serviço de saúde se dividem em áreas críticas, áreas semicríticas e áreas não críticas. Áreas críticas, dentro das unidades básicas de saúde, nós podemos dizer que o expurgo, ou sala de utilidades, o centro de material de esterilização, sala de resíduos, semicrítica, sala de vacina, os consultórios, sanitários, e não críticas são as áreas administrativas. Então, pelo Manual da Anvisa, cada área dessa, ela tem uma recomendação de frequência de limpeza, de frequência de cuidado, de retirada dos resíduos, do manejo dos resíduos. No caso, a frequência de limpeza e desinfecção das áreas críticas. Limpeza e desinfecção. Nós estamos falando aqui daquela limpeza geral. Geralmente o pessoal conhece como lavagem. É o dia da lavagem, né? Falando assim numa linguagem que todos entendam. Então, nas áreas críticas, geralmente a lavagem. O que é a lavagem? A limpeza terminal é aquela que inclui superfícies horizontais e verticais. Limpa teto, parede, piso, superfície, sempre o piso por último. Então, geralmente ocorre semanalmente. Por exemplo, toda segunda-feira é o dia da lavagem, limpeza terminal do centro de material de esterilização. Então, já tem uma escala no mural, né? Todo mundo ciente que eu estou chutando segunda-feira, mas vocês escolhem o melhor dia, de menor fluxo ou o melhor horário. Tem que ter data, horário, dia pré-estabelecido. Áreas não críticas, mensal, por exemplo, uma área administrativa. Então, todo um dia no mês sabe que a área administrativa vai passar por essa limpeza terminal. As áreas semicríticas, como a sala de vacina, quinzenal. Isso não exclui da limpeza diária, concorrente, que nós iremos ver aqui. E áreas comuns, né, passeios, jardins, também pode ser estabelecida a data, a hora e o dia da semana pré-estabelecido. Então, tem muitos estudos que dizem que não, que essa frequência de limpeza não deve ser assim, que por conta do Covid-19 tem que aumentar a frequência. Sim, mas isso aqui, essa frequência, ela serve para nortear o líder da higiene. Então, líder, supervisor, cabo de turma, depende como se chama, encarregado, ele vai se basear através dessa classificação das áreas e fazer a programação dele de limpeza e desinfecção. Então, ele já sabe com a equipe dele, se tiver uma equipe própria para terminal, se não tiver, a equipe já vai saber que tal hora tem que se preparar para fazer a limpeza terminal de determinado estabelecimento. Então, se na sua unidade básica não está ocorrendo essa limpeza terminal, vocês procurem a gestão, né, saber da empresa quem é o responsável para poder fazer essa escala de limpeza terminal. E o que é limpeza, né? Vamos falar aqui um pouquinho. Qual a diferença de limpeza e desinfecção? Limpeza eu digo sempre assim, você retirar os detritos que você pode ver a olho nu, né? Não está vendo mais. Então, tem um papel no chão, retirou, né? Então, ali ocorreu uma limpeza. Poeira, limpou, ocorreu uma limpeza. O que é necessário para fazer uma limpeza? Água e detergente. O que é detergente? É o sabão neutro, né? Depende de como está no contrato. Então, mas só isso não. E ação mecânica, esfregar mesmo. Isso é limpeza. Pode usar bucha, pode usar nos locais que não tem mop, pode usar
o rodo, né, no pano de chão, que está em desuso, essa prática a gente vai ver, mas infelizmente tem locais que ainda ocorre dessa forma. Então é a fibra, é a bucha, só não pode usar vassoura em ambiente, né, de saúde, nas áreas internas. Segundo, né, o estudioso Rutala, ele informa o seguinte, que quando ocorre apenas a limpeza de uma superfície, 80% dos micro-organismos são eliminados. Então, a limpeza é importante, estamos vendo. Agora vamos falar sobre a desinfecção. A desinfecção, ela precisa de quê para ocorrer? De um desinfetante, de um saneante, né? Saneante é o conjunto dos detergentes, dos desinfetantes. Então, para ocorrer a desinfecção, precisa de um desinfetante. Esse desinfetante vai depender muito do que está no contrato de vocês. Pode ser o álcool 70, pode ser o hipoclorito, pode ser o quaternário, pode ser o peróxido de hidrogênio ou tantas outras bigonidas. Vocês vão ter que se informar, né, com o gestor ou com o responsável pela empresa qual o desinfetante preconizado no contrato. Então, a área está limpa, né, já ocorreu a limpeza prévia e aí sim vai ser colocado o desinfetante. O tempo de ação vai ser de acordo com o fabricante. Por exemplo, geralmente o hipoclorito é de 5 a 10 minutos de ação, mas vocês vão se informar, como já falei, né, ler sempre o rótulo das embalagens para saber qual o tempo de ação daquele desinfetante. O estudioso também Rutala, ele, né, no estudo feito em 2004, constatou que 99% dos micro-organismos são eliminados após uma desinfecção, né, o uso do desinfetante. Então, vamos ver aqui, estamos vendo aqui o quanto é importante a limpeza e a desinfecção. Só pode ocorrer desinfecção, gente, após a limpeza prévia da superfície. Temos alguns produtos pronto uso que tem a ação de limpar e desinfetar em um único produto. Então, como eu falei há pouco, é importante vocês saberem no contrato, né, da empresa geralmente terceirizada qual desinfetante preconizado, né? E entrar em contato com a vigilância sanitária, CCH se tiver, para poder juntos saber orientar os funcionários. Muitas vezes eles não sabem que tem que esperar, né, o tempo de ação do desinfetante. Então, são etapas muito importantes dentro das unidades básicas de saúde. Nós estamos vendo que agora até nas nossas casas a gente tem que fazer a limpeza e desinfecção. Então, vou deixar aqui assim, a importância de saber qual desinfetante preconizado no seu contrato. E limpezas, né? Segundo o manual da Anvisa, a limpeza de superfícies, ela se divide em 3: limpeza concorrente, limpeza imediata e limpeza terminal. Como eu disse anteriormente, né, na limpeza terminal, a gente não vai esperar 8 dias para limpar a central de material de esterilização. 8 dias, né? 7 dias. Toda segunda, não. Tem a limpeza concorrente. A gente vai saber agora o que é limpeza concorrente, o que é limpeza imediata. Terminal, vocês já viram mais ou menos, mas vamos repetir. A limpeza concorrente é aquela que ocorre diariamente e sempre que necessário. Geralmente a frequência é de 3 vezes ao dia. Ou mais, né? Por conta do coronavírus, está tendo um aumento da frequência dessa limpeza concorrente. Essa limpeza concorrente, ela ocorre o quê? Se for no ambiente hospitalar, com um paciente internado, né? Limpa-se maçanetas, os dispensadores, coloca-se os insumos, repõe papel toalha, papel higiênico, o álcool em gel, limpa-se o chão, limpa as superfícies, limpa os sanitários, os banheiros. Então, é uma limpeza diária, com o paciente ou com funcionários presentes. E a limpeza imediata? Então, acabou de limpar uma área, teve um derramamento de sangue que vocês estão vendo aqui. Eu trouxe aqui 2 exemplos. Primeiro, um exemplo de uma grande quantidade de sangue, né?
Então houve um derramamento grande, no caso aí, né, extravasamento de sangue, e abaixo uma pequena quantidade. Então iremos ver aqui que o tratamento dessa superfície ela vai variar de acordo com a quantidade da matéria orgânica. No caso de cima, o funcionário da higienização vai retirar essa quantidade de sangue utilizando uma pá, né, e um rodo envolvido com o pano de chão, ou se tiver um rodo mesmo, né, sem o pano. Ele vai colocar esse resíduo numa lixeira para resíduo infectante, que o saco branco. No caso do Covid-19, eu trouxe aqui o saco vermelho, porque na nota técnica da Anvisa, né, inicialmente se preconizou o saco vermelho de resíduo infectante, justamente porque para identificar nas empresas que faz o tratamento de que esse resíduo é altamente infectante. Porém, na outra nota técnica vê a ressalva de que a instituição que não tivesse o saco vermelho poderia continuar usando o saco branco leitoso para resíduo infectante. Então, o funcionário vai com a pá retirar essa grande quantidade de matéria orgânica, que no caso aqui é sangue, mas podia ser vômito, poderia ser urina, fezes, e vai desprezar no resíduo infectante. Se for de paciente com suspeita ou confirmação do Covid-19, né, o ideal é que seja o saco vermelho. Mas se não tiver o saco vermelho, pode ser utilizado o saco branco. E depois que fizer essa retirada do resíduo, vai proceder com a limpeza prévia da superfície, né, com água e detergente, secar, aplicar o desinfetante e esperar o tempo de ação desse desinfetante. Como eu falei, geralmente ocorre de 5 a 10 minutos, vai colocar a placa de sinalização e vai aguardar o tempo de ação do desinfetante. E após esse tempo de ação, vai proceder novamente com a limpeza dessa superfície. No caso de pequena quantidade, vai retirar com papel toalha ou panos velhos e vai também segregar em resíduo, né, lixeira com saco de resíduo infectante, saco branco leitoso. E no caso, né, de caso suspeito ou confirmado do coronavírus, do Covid-19, vai ser em saco vermelho. Vai proceder com a limpeza prévia dessa superfície com água e detergente, vai aplicar o desinfetante recomendado, esperar o tempo de ação e proceder depois novamente com a limpeza dessa área. E assim está liberada essa superfície. Então é dessa forma que ocorre a limpeza imediata, o tratamento de superfície com matéria orgânica. E no caso da limpeza terminal, que eu dei o exemplo no início do slide, aquela limpeza que tem dias e horas determinados, geralmente se usa a lavadora automática ou enceradeira, se faz tratamento de piso, limpa-se todas as superfícies, teto, paredes, né, superfícies e por último o piso, né, uma limpeza programada. No caso também em hospitais, em altas, óbitos, transferências. Então, são as situações em que se utiliza a limpeza terminal. Estamos trazendo aqui, né, no caso aqui, as áreas mais tocadas pelos profissionais de saúde e pelos também acompanhantes, no caso de um leito hospitalar, né? Então, as áreas mais tocadas, quais são? Mesas de cabeceira, grades de cama, né? Mesa de refeição, poltronas, né? Painéis de gases, maçanetas, no caso aqui não está, mas também. E nos sanitários também são pontos, né? Barras, né? Locais abaixo. Então são áreas que precisam de uma expensão, de um cuidado maior na limpeza e desinfecção. Trouxemos aqui, gente, um exemplo simples de um monitoramento, né, que nós podemos chamar também de checklist,
que vocês podem estar solicitando às empresas terceirizadas que apresentem, né? Tudo isso tem que estar em contrato. Então é importante vocês saberem quais são as cláusulas do contrato, o que é que tem no contrato com essa empresa, né? Mas com certeza o monitoramento tem que ter. Então, se tiver um encarregado, um cabo de turma, um supervisor ou o próprio funcionário da higienização, ele vai, né, colocar os dias, o horário que ele fez aquela limpeza. Aqui um exemplo para limpeza concorrente, né? Então, de manhã 2 vezes, à tarde 2 vezes, ou se vocês quiserem botar mais vezes aqui, vocês também podem dividir esses horários. É só um exemplo. A reposição do papel toalha, a limpeza do dispensador e a reposição, que hora foi feito, manhã 2 vezes, manhã, tarde 2 vezes, ou como vocês quiserem aqui, contanto que aumente a frequência. O papel toalha, que hora foi, né, feita a reposição, limpando o dispensador, sabonete líquido, álcool gel também, pia, torneira, o vaso sanitário, os azulejos, revestimento. Então, aqui é um exemplo bem simples de um checklist, que tem vários exemplos também que vocês podem encontrar facilmente na internet. E vamos falar um pouquinho das regras básicas da higienização, né, da limpeza e desinfecção. Então, nós trouxemos aqui 2 baldes de cores diferentes. Por quê? Porque higienização, caso não tenha carro funcional, não utilize mops, né, os equipamentos mais modernos, e for ainda o balde, então o ideal é que tenha baldes de cores diferentes. Por quê? Um balde vai com água e detergente e o outro balde com água pura, para poder fazer o enxágue do mop ou do pano de chão. Infelizmente, alguns lugares ainda utilizam o pano, né, de limpeza, o pano de chão. Então, e quais são os critérios, as regras básicas para uma correta limpeza? Parede, sempre limpar de cima para baixo, né? De cima para baixo, do menos contaminado para o mais contaminado. Teto, sentido unidirecional, né? Sempre do fundo para a porta, evitando o vai e vem, sempre numa só direção. Pisos, usar panos de limpeza diferenciado de um ambiente para o outro. Então, o ideal, gente, que o pano de chão do banheiro, do sanitário, não seja o mesmo usado na sala de vacina, por exemplo. Então, tem que solicitar a empresa ou que escreva, geralmente, né, nos locais que eu trabalhei, a gente escrevia com papel, aquela caneta, né, pano de tal área. Ou então, o ideal mesmo é que seja pano de cores diferentes. Leitos de isolamento tem que ter o kit todo exclusivo do leito de isolamento. E, se possível, kits descartáveis. Então, outro detalhe, utilizar luvas de borracha de cores diferenciadas para a limpeza. Por exemplo, uma cor de luva para piso, geralmente é amarela, mas isso aí fica também a critério da instituição. Amarela porque a gente identifica a sujeira, né? E outra cor de luva para mobiliários, para poder não ocorrer a contaminação cruzada. Outra regra básica importante, principalmente na unidade básica de saúde, que ocorre muitas vezes a limpeza e funcionamento da unidade, é que a higienização sinalize o piso, né, a placa de piso molhado, porque isso é um equipamento de proteção coletiva. Divida o corredor ao meio. Primeiro limpe, seque e desinfete uma área, porque a desinfecção, no caso, para o manual da Anvisa, né, no caso de isolamento, caso suspeito de coronavírus, pode ocorrer a desinfecção do piso. Então, caso teve um atendimento de um caso suspeito ou confirmado, então vai ocorrer essa limpeza prévia, desinfecção e depois secagem do piso. Então, sinaliza, primeiro limpa a área, libera para passagem, depois vai e limpa a outra, certo? Sempre do sentido do fundo para a porta, né, sentido único, e observando essas regrinhas básicas.
Outras regras básicas: nunca varrer superfícies a seco, ou seja, como eu falei anteriormente, o uso de vassoura é contraindicado em unidades básicas de saúde em ambiente hospitalar, né? Só em áreas externas. Utilizar varredura úmida, que é o tipo aqui o mop úmido, ou como eu falei, o pano de chão e rodo, que ocorre em muitas instituições ainda. Pode varrer ou espanar? Não. Está contraindicado, porque nós vimos que micropartículas, né, as partículas de poeira, elas ficam nas superfícies, né? Então, nunca usar espanador e nunca espanar mesmo. É sempre o pano úmido para limpeza e desinfecção de superfícies. E a luva, a utilização adequada das luvas, as luvas emborrachadas pela equipe de higienização. Essa luva, se estiver usando luvas, não tocar em maçanetas, não atender telefone, não tocar em botão de elevador, não comer usando luva, não cumprimentar ninguém, não fumar utilizando as luvas. Trouxe aqui, né, gente, o que eu falei que ia trazer o parecer Corém número 7 de 2018. Por que esse parecer? Esse parecer ele juntou com um parecer antigo sobre de quem era a atribuição da limpeza de comadres e papagaios. Então, o Corém juntou aquele parecer com esse, que foi perguntado sobre higienização de equipamentos e bancada de trabalho próximo ao paciente ser executada por técnico de enfermagem. Então, esse parecer ele vem trazendo justamente, quem quiser pode buscar na internet, é facilmente encontrado, que fala assim, que equipamentos e bancadas de trabalho próximo ao paciente, ele deve ser executada pelo técnico de enfermagem. Então, a bomba de fusão ligada, o monitor ligado, né? Quem tem que fazer essa limpeza concorrente é o técnico de enfermagem. Ou a equipe de saúde, né? No caso de consultório odontológico, temos, né, a equipe que trabalha junto com os odontólogos, né? Então, assim, é importante eu trazer isso, porque tem muitos equipamentos que quem limpa é a higienização, é a saúde, a equipe de saúde, e acaba ficando sem limpar. Então, equipamentos ligados ao paciente, como a gente, né, fala assim, é função da equipe de saúde. Geralmente enfermagem, por que enfermagem? Porque ao dar um banho no leito, digamos, a bomba de fusão ela já faz a limpeza concorrente. E tem que seguir também aquela mesma frequência, né? 3 vezes ao dia, no mínimo, manhã, tarde, SN. Ou, com a demanda, né, do coronavírus, aumentar essa frequência. Tem locais que tem um saneante para a equipe de higienização e tem um saneante para a equipe de enfermagem, né? Então, tem muitas instituições que já utilizam o pronto uso para a equipe de saúde, que já fica até dentro no leito, na bancada do paciente, dentro da UTI, próximo, para poder fazer justamente, utilizar o tensiômetro, utilizou o estetoscópio, utilizou uma bandeja, limpou a bancada de medicação. Então é importante, eu trouxe esse parecer porque infelizmente poucas pessoas conhecem esse parecer do Corém. Então esse parecer ele traz atribuições que não competem aos profissionais de serviço de limpeza e desinfecção. Então, retirar agulha de superfície, né? Agulha que pode levar a contaminação do pérfuro cortante, né? Desprezar paradeiras, desprezar em papagaio, a secreção, a matéria orgânica, porque a enfermagem é que tem essa responsabilidade, até mesmo para observar aspectos, né, das fezes, da urina e fazer as anotações no prontuário. Então eu trouxe aqui, acho importante, nas unidades básicas de saúde também, vocês saberem o que é que não compete aos profissionais de serviço de limpeza e desinfecção. Por exemplo, lavar geladeira de vacina, de quem é a competência? Então, vamos ter também uma aula falando sobre sala de vacina e qualquer dúvida vocês vão poder tirar também. Aí trouxe aqui um ambiente hospitalar, mas que pode ser facilmente, né, colocado, vocês pensarem na unidade básica de saúde, que são as áreas mais tocadas, como nós trouxemos, e os monitores. Imagine esses aparelhos ligados, né, e a higienização ter que limpar. Na terminal, a higienização limpa o quarto todo, paredes,
né? Como eu falei, teto, piso, limpar a cama. Mas na limpeza com o paciente no leito é atribuição, esses aparelhos todos ligados, é atribuição da enfermagem, limpar as bancadas próximas ao paciente e limpar os monitores. Caso tenha dúvida, claro, né? Pode ser o que passar nesse equipamento, o que usar no monitor. Tem muitas instituições que tem o que? O engenheiro clínico, né? Então, o engenheiro clínico, ele pode estar orientando o que é que deve, qual o produto adequado para usar na desinfecção, na limpeza e desinfecção de cada equipamento. Então, eu trouxe aqui a frequência de limpeza concorrente. Essa frequência de limpeza tanto serve para a higienização quanto a equipe de saúde. Nas áreas críticas, a limpeza concorrente é aquela limpeza feita com o paciente internado, é aquela limpeza feita com a unidade funcionando, é aquela limpeza diária, é aquela limpeza que repõe os insumos, né? Realizada 3 vezes no dia, no mínimo. Com ao coronavírus, essa frequência ela tem que ser aumentada. Então, com data e horário pré-estabelecido, sempre que necessário, não crítica, 1 vez por dia, mas no mínimo, com o advento da pandemia, essa frequência tende a aumentar. Semicrítica 2 vezes ao dia, né? Mas tende a aumentar também por conta da pandemia, as áreas comuns também, as áreas externas. Então, toda essa frequência, o nome já diz, frequência mínima. Então, é o mínimo que se deve limpar, né? Nessa frequência. Mas como eu torno a repetir, com a pandemia, essa frequência ela tem que aumentar. Então, tudo isso tem que estar escrito, isso tem que estar bem claro para as equipes, tanto da equipe de higienização quanto a equipe, né, da saúde, né? Agora, vamos falar um pouquinho da terceirização. Como nós já falamos aqui, muito desses serviços de limpeza e desinfecção, né, são realizados por empresas terceirizadas. Mas será que o contratante não tem corresponsabilidade? Tem sim. Então, a gestão de serviço terceirizado tem responsabilidade tanto do contratante quanto da contratada, né? Tem que ser os contratos, ele tem que ter o que? Protocolos, POPs, né? Tudo bem, checklist, monitoramentos. A terceirizada ela tem que dar orientações sobre prevenção de contágio causador do coronavírus aos seus funcionários. A fiscalização, geralmente um fiscal do contrato ou gestor do contrato, né, tem que instituir procedimento para que os trabalhos possam reportar aos superiores e hierárquicos se estiverem apresentando sintoma relacionado à Covid-19, porque infelizmente muitos funcionários eles ficam com receio de informar os sintomas, então é bom que tenha essa abertura, né? Essa questão é muito séria. Comprovação dos treinamentos, então a terceirizada tem que ver no treinamento que é responsável pelos treinamentos, sendo que o contratante também tem que fiscalizar e de repente está tendo um mal-estar entre a equipe, um problema em relação interpessoal, então a contratante pode estar indicando no momento quais são os treinamentos mais importantes para aquela equipe. Falta de profissionalização, infelizmente a gente vê que muitos funcionários eles vão para o serviço sem terem ainda, serem capacitados, treinados, aprende com o colega mais antigo, né? Então a gente tem essa questão da falta da profissionalização é muito grande. A capacitação tem que ser contínua, incluindo a higienização das mãos dos trabalhadores. Nesse momento de pandemia tem que ser orientada a manter distância mínima, segura entre os trabalhadores, principalmente na hora da refeição, na hora do almoço. É a hora que se retira as máscaras, é a hora que se aglomera as pessoas. Então vocês têm das unidades básicas, se é que se alimentam lá, tem que fazer um escalonamento de horários, né? Espaçamento, distância mínima entre as cadeiras, limpeza a cada uso das superfícies. Evitar o compartilhamento de artigos e equipamento, como copos, talheres. Então, é um momento assim que todos nós temos que estar vigilantes e um orientando o outro. Os EPIs. Os EPI da equipe de higienização, o avental impermeável, a máscara,
Pode ser a máscara cirúrgica ou a máscara NR95, né? 95. As luvas emborrachadas de cores diferentes. Então, geralmente se preconiza a amarela para a limpeza de pisos, a azul ou verde para a limpeza de superfícies, o óculos de proteção, se for trabalhar para limpeza de tetos, para evitar, né, que a poeira caia nos olhos. A bota, no caso das lavagens terminais, a limpeza terminal, o gorro e o sapato fechado, que é um sapato, deve ser um sapato confortável, fechado, para evitar que agulhas, que materiais pérfuro-cortantes possam, né, atravessar o dorso do pé e acidentar esse profissional. Os EPIs, como falamos anteriormente, né, de cores diferentes, utilizar luvas de borracha de cores diferenciadas para a limpeza. Exemplo, pisos e banheiros ser de uma cor, mobílias e bancadas ser de outra cor. E observar também, gente, orientar a desinfecção dessas luvas após o uso, né? Então, após o uso, ter vários, ele não pode ter só um par de amarela, um par de verde. Ele tem que ter outros pares, porque tem que lavar, tem que desinfetar e tem que colocar para secar essa luva. Então, se o funcionário só tem um par para fazer tudo, no outro dia, quando ele voltar a trabalhar em outro procedimento, ela vai estar molhada. Então, a empresa tem que fornecer vários pares para um funcionário só. Agora eu trouxe polêmico EPI, ou luva de autoproteção, que é a luva de procedimento. Pelo manual da Anvisa, ele nem cita a luva de procedimento como, né, um EPI. Eu trouxe aqui porque muitas instituições de renomes, inclusive, elas adotaram junto, claro, com a CCH, a luva de autoproteção para a limpeza de superfícies, né, superfícies horizontais, nunca pisos e sanitários. Porque se for utilizar aqui para piso, né, ao torcer um pano de chão, a gente sabe que a realidade é pano e rodo, infelizmente, ele vai o que? Rasgar essa luva. Mas muitas instituições estão preconizando nas precauções de contato o uso da luva de autoproteção de látex, né? Porque o funcionário ele vai borrifar o produto no pano descartável e vai aplicar sobre a superfície. E depois ele vai retirar essa luva e vai descartar e lavar as mãos. Então, vai evitar o que nós vimos lá anteriormente, aquela luva que a gente não sabe como ocorreu a desinfecção, se está seca, se não vai causar, né, problemas de saúde, micoses no funcionário da higienização. Então, é um assunto que tem que ser discutido com a vigilância sanitária, com a CCH da instituição, quais são os locais e se pode, né, se adequado, tendo se tem também panos multiuso, panos de limpeza em quantidade para que o produto químico não entre em contato com a luva. Porque o problema alguns estudiosos dizem que o produto químico em contato com látex, ele corrói, né? E aí vai penetrar na mão do funcionário. Então, mas se tiver uso como eu falei, pano descartável, pano de limpeza e colocar o desinfetante ou o saneante sobre o pano e depois aplicar em superfície, então é um assunto que você tem que ser discutido com as vigilâncias. Os EPIs, né, no caso do Covid-19, né, do coronavírus causador do Covid-19, isso é também essa tabela foi tirada da nota técnica da Anvisa, né? Trabalhadores de limpeza e desinfecção. Limpeza em locais sem procedimentos geradores de aerosóis, que nós, né, a gente não falou, não se adentrou muito no meio de transmissão, mas sabemos que os procedimentos causadores de aerosóis pode também estar transmitindo o coronavírus. Então, quais são os EPIs necessários? A luva, a máscara, os óculos, a bota, o avental impermeável e o gorro. Limpeza em locais com procedimentos geradores de aerosóis. Então, no caso, né, de odontologia principalmente, que gera muito aerosóis. Então, quais são os equipamentos desse trabalhador ao fazer a limpeza? Porque no consultório odontológico tem as atribuições que eu falei da higienização e tem
as atribuições da equipe que trabalha com o odontólogo. Ele vai utilizar a luva de borracha, ele vai usar a máscara, né? De barreira, de proteção, ele vai utilizar o óculos, ele vai utilizar a bota, o avental e o gorro. Então, essa tabela vocês encontram na nota técnica da Anvisa. E o EPC? O que são EPCs? Equipamentos de proteção coletiva. São equipamentos que protegem toda a coletividade. Uma placa de piso molhado informando, né? Para que ninguém venha cair, escorregar. Também outras placas de sinalização de barreira, de distanciamento social, agora no momento. E a própria caixa de pérfuro cortante também, um EPC. E trouxemos aqui vários materiais, né? Que eu acho que nós gostaríamos que os equipamentos, os materiais utilizados da higienização fossem como estão aqui, né? O carrinho funcional todo equipado, os mops, temos vários tipos de mop, viu, gente? Aqui é um refil de mop úmido, temos um mop seco, geralmente o local que trata piso, né? Temos a pá coletora, temos o carrinho funcional. Esse carrinho evita que o funcionário se abaixe, torça o pano, porque aqui já tem a parte aqui, essa alavanca que o pano mop, no caso, ele é torcido. Tem a separação da água com detergente, água limpa. E o carrinho que ele vai colocar todos os equipamentos, esse saco aqui ele vai colocar o resíduo. Então isso aqui facilita muito o trabalho da equipe de higienização. Aqui nós estamos trazendo também um exemplo de uma unidade, né, com tratamento de piso, né? Então tem que ver no contrato se está incluso o tratamento de piso, que também dá o embelezamento, e não é só embelezamento não. Esse tratamento de piso, ele protege o piso de microfuros e de acúmulo, né, de água e de sujeiras e de micro-organismos. Temos também aqui outros tipos de equipamentos, temos a enceradeira, que pode ser uma lavadora, tem uma lavadora automatizada, tem um carrinho funcional aqui todo equipado. E, continuando com as expectativas, nós temos os panos multiuso que eu falei, né? Que nessa época de pandemia, o ideal é que seja pano descartável em áreas de isolamento, depois descartados. Temos as fibras de limpeza, essas fibras mais grossas, ideal para limpar sanitários, banheiros, azulejos, piso também, porque ela, né, promove uma limpeza mais abrasiva. E temos também os baldes de cores diferentes, que eu também falei que, por exemplo, cada isolamento poderia usar uma cor, né? CME é outra cor, para não misturar. Áreas críticas uma cor, áreas semicríticas outra cor, áreas não críticas outra cor. Então tudo isso, toda essa organização facilita o trabalho da higienização e evita contaminações cruzadas. Esses baldes, claro, após o uso ele deve ser limpo e desinfetado. Mas infelizmente, em muitas realidades nossas, o que ocorre são essas, né? O uso de pano e rodo, que ele vai ter que torcer o pano de chão, e aí ele pode ter um acidente com pérfuro cortante. Próximas unidades básicas tem o descarte inadequado de resíduo, atraindo vetores, pragas, a vegetação crescente, né? O abandono mesmo da instalação predial, da infraestrutura física, deixar pano de molho também não é ideal, porque aqui não sabe quanto tempo ficou de molho, quanto tempo essa superfície, será que não está virando uma cultura de bactéria, de micro-organismo? E muitas instituições também, os profissionais eles têm que carregar os seus equipamentos assim, ó, no balde, as amotorias ou borrifadores, sem identificação, sem rotulagem, a luva misturada com esses seus equipamentos, geralmente ficam guardados em locais não apropriados. Então, assim, a limpeza e a desinfecção é muito importante, não só por um momento da pandemia, mas todas as doenças que podem ser causadas, né? Nós vimos que o ambiente, ele proporciona, assim, a contaminação, as infecções cruzadas. Então, um olhar sobre a higienização, um olhar sobre as técnicas, um olhar sobre a limpeza e desinfecção é muito importante. Trouxemos aqui 2 sugestões de vídeos para que vocês possam assistir sobre o trem-bala no Japão, como é que ocorre a limpeza lá, viu?
estamos à disposição. Eu quero agradecer, viu, a todos que pararam 1 minuto ou 2 ou mais para assistir esse vídeo e deixar aqui uma mensagem, que uma andorinha só não faz verão. Então, assim, nós precisamos um do outro, né? Essa pandemia está mostrando mais do que isso, que todos temos que trabalhar juntos, unidos, né? Para chegarmos a uma solução. Enquanto a vacina não vem, enquanto a cura não aparece, a gente tem que estar se unindo, né? Então, os funcionários da saúde está passando essas orientações aos funcionários da higienização, né? Passando essas orientações, ser multiplicadores dessas informações, né? Porque muitas vezes não chegam essas informações de forma correta, de formas técnicas para eles, tá bom? Vou deixar aqui a referência bibliográfica para quem quiser se aprofundar no assunto e informar que eu estou aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida. Podem entrar em contato com a escola, que teremos o maior prazer em atender, tá bom? Muito obrigada e tchau.